Semana em África. Abrimos esta semana em África com Angola, onde esta semana Joe Biden realizou uma visita histórica de 3 dias, a primeira jamais efetuada por um chefe de Estado americano ao país. Logo após a sua chegada a Luanda na segunda-feira, Joe Biden reuniu-se com o seu homólogo angolano. João Lourenço apelou a investimentos americanos acrescidos na área da defesa e enfatizou o facto desta visita inédita representar um ponto de viragem nas relações entre Angola e os Estados Unidos. Eis as suas declarações recolhidas pela Rádio Nacional Angolana. Isto não só enterra um passado das nossas relações, em que no quadro da Guerra Fria nem sempre estivemos alinhados, como também marca um importante ponto de viragem nas nossas relações que, sem sombra de dúvidas, conhecerão uma nova dinâmica a partir de hoje. Pretendemos trabalhar juntos na atração do investimento direto americano para Angola, na abertura de oportunidades de comércio e de negócios de investidores angolanos no mercado americano. Gostaríamos de ver incrementada a cooperação no setor da defesa e segurança, no acesso às escolas e academias militares, no treino militar em Angola, realizar mais exercícios militares conjuntos, cooperar mais nos programas de segurança marítima para a proteção do Golfo da Guiné e do Atlântico Sul, assim como no programa de reequipamento e modernização das Forças Armadas angolanas. No âmbito desta deslocação, durante uma visita ao Museu Nacional da Escravatura em Luanda na terça-feira, o presidente americano anunciou uma ajuda humanitária de $1.000 milhões para apoiar as pessoas afetadas pelas secas em África. Joe Biden também prometeu uma mudança de paradigma nas relações entre os Estados Unidos e o continente. Entretanto, na fase final da sua deslocação, uma etapa eminentemente económica, Joe Biden foi até Benguela, onde abordou com as autoridades angolanas e regionais envolvidas no projeto do Corredor do Lobito o futuro do que deve tornar-se a primeira ferrovia transcontinental que deve ligar a costa atlântica a partir de Angola à costa índica na Tanzânia, facilitando o transporte de mercadorias. No âmbito da cimeira organizada na quarta-feira em torno deste empreendimento, Joe Biden anunciou investimento de mais de $600 milhões que se vêm juntar aos mais de $3.000 milhões já desembolsados nestes últimos meses por Washington para a reabilitação da porção já existente desta infraestrutura e o seu desenvolvimento. The future is here. It's now. O futuro é aqui e agora. De facto, gostaria que todos pudessem ver o que vi hoje. Caminhos de ferro que vão tornar-se na primeira ferrovia transcontinental, uma via que vai fazer com que uma viagem possa ser feita em horas em vez de dias. Há investimentos na 5G, painéis solares, pontes de aço. E quero ser claro sobre isso. Todos estes projetos de investimentos são pensados para ter um alto impacto e responder aos mais altos critérios para os trabalhadores, para o meio ambiente e para as comunidades. Porque nos Estados Unidos entendemos que a forma como investimentos é tão importante quanto os valores que investimos em África. E é por esta razão que tenho orgulho em anunciar que os Estados Unidos vão investir praticamente $600 milhões nessa zona para incrementar a agricultura, telecomunicações de ponta e para continuar a desenvolver os caminhos de ferro do corredor do Lobito. Não estamos sozinhos. Coletivamente, este projeto pode mobilizar mais de $6.000 milhões em investimento público e privado. Isto não é só um investimento na região. Isto é um investimento no nosso futuro, seja qual for o sítio onde nos encontremos no mundo. Entretanto, antes de chegar segunda-feira a Angola, o presidente norte-americano efetuou uma escala na Ilha do Sal, em Cabo Verde. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva reforçou o facto dos Estados Unidos serem um parceiro de excelência do arquipélago. É um momento histórico para Cabo Verde. O primeiro presidente norte-americano a visitar Cabo Verde, um presidente em funções, representa para Cabo Verde um aumento importante da sua notoriedade internacional. Representa também o reconhecimento da nossa democracia, da boa governança, da estabilidade e da nossa diáspora, que é uma diáspora importante nos Estados Unidos da América, que tem também servido não só como
um elemento importante para a economia do país, a economia familiar, a economia em termos de investimentos, mas para a notoriedade do país. O próprio presidente Biden tem uma noção muito clara relativamente a isso e enalteceu. Esta curta passagem de Joe Biden por Cabo Verde praticamente coincidiu com as autárquicas que decorreram no passado fim de semana no arquipélago, um escrutínio do qual o PAICV foi o grande vencedor, este partido tendo conquistado 15 das 22 autarquias do país. Mais pormenores com Odeir Santos. O objetivo do PAICV era vencer as eleições, alcançando pelo menos 12 das 22 autarquias e acabou por vencer 15. Manteve os 8 municípios conquistados em 2020 e ganhou ao MPD mais 7. Numa primeira reação aos resultados provisórios, ainda no meio da noite eleitoral de domingo, o presidente do PAICV, Rui Semedo, agradeceu os cabo-verdianos pela vitória. Uma primeira palavra de agradecimento aos eleitores cabo-verdianos, que demonstraram ter uma grande maturidade, participaram com grande civismo e fizeram as suas escolhas da forma que melhor entenderam e decidiram dar ao país novas maiorias autárquicas com a sua contribuição, com a sua participação. É a primeira vez na história da democracia cabo-verdiana e nos 33 anos do poder autárquico em Cabo Verde que o PAICV tem mais câmaras e assembleias municipais do que o MPD. Depois de, num primeiro tempo, se ter considerado que as eleições autárquicas tinham decorrido de forma normal, começaram a surgir no início da semana primeiras denúncias de situações anómalas. Um dos candidatos da UCID evocou, nomeadamente, a compra de documentos de identificação para impedir os eleitores de votar e apontou o alegado envolvimento de narcotraficantes nas eleições. Por sua vez, o chefe de Estado do cabo-verdiano defendeu uma investigação sobre estas denúncias. Mais por nós, novamente, com Odeir Santos. O candidato da UCID, presidente da Câmara Municipal de São Vicente, António Monteiro, que perdeu as eleições e ficou em terceiro lugar, disse em declarações à televisão pública cabo-verdiana que as abstenções foram forjadas e avançou com denúncias. Nós tivemos pessoas a comprar bilhetes de identidade, nós mesmo conseguimos retirar 9 bilhetes de identidade a um cidadão, entregamos à polícia e não sabemos o que aconteceu. Ao termos as abstenções forjadas, manipuladas da forma como foram, tendo infiltração de narcotraficantes neste processo, não haveria outra situação. Por sua vez, o presidente da República, José Maria Neves, defende uma investigação às denúncias de compra de votos e de bilhetes de identidade nas eleições. Se há queixas, penso que devemos fazer uma investigação mais aturada sobre essas denúncias e tomar medidas para que, efetivamente, não aconteçam, sobretudo no período de reflexão. De acordo com os resultados provisórios, a abstenção geral deverá subir em relação às últimas autárquicas de 41,6% para mais de 50%. Noutras latitudes, na Namíbia, foi eleita a primeira mulher presidente da República. De acordo com os resultados oficiais anunciados na terça-feira, Nandi Neitwa, 72 anos, militante da SWAPO, o partido no poder desde a independência em 1990, foi eleita logo na primeira volta, no 27 de novembro, com um pouco mais de 57% dos votos. O escrutínio não deixou, contudo, de ser marcado por alguns precalços que obrigaram ao seu prolongamento em várias mesas de voto, uma situação perante a qual o seu principal adversário, Panduleni Itula, candidato dos Patriotas Independentes para a Mudança, que obteve um pouco mais de 25% dos votos, denunciou irregularidades e prometeu pedir a anulação da votação. Entretanto, em Moçambique, retomou na quarta-feira e por 7 dias um novo ciclo de protestos convocados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que rejeita os resultados das eleições de 9 de outubro, dando a vitória a Frelimo no poder com mais de 70% dos votos. À semelhança do que sucedeu durante as restantes mobilizações, as manifestações foram marcadas pela violência e pela morte de pessoas, com a polícia e a sociedade civil a fazerem balanços diferentes dos acontecimentos. Mais pormenores com Orfeu Lisboa. As organizações da sociedade civil apontam para 12 os mortos provocados pela nova vaga de protestos. Contudo, o Comando-Geral da Polícia, através do seu porta-voz, Orlando Mudomana, confirma apenas 5. As manifestações violentas e tumultuosas tiveram como consequências a invasão e vandalização de 22 escolas secundárias. Tivemos também, infelizmente, o registro de 5 óbitos e 3 feridos graves. Nas ruas de Maputo, as barricadas voltaram a ser erguidas pela população para impedir a circulação de viaturas
entre as 8 da manhã às 4 da tarde. Em entrevista à RFI, os cidadãos prometem lutar pela reposição da verdade eleitoral. Estamos cansados. Venâncio não é culpado disto. O povo já cansou. Só para construir agora já é um problema. Só para comer agora é um problema. Eles estão lá no palácio sentados, eles nem sabem qual é a situação do mercado. Ainda antes do movimento retomar, na passada terça-feira, o presidente do Podemos, partido que suporta a candidatura de Venâncio Mondlane, veio a público desmentir qualquer envolvimento estrangeiro na organização dos protestos, respondendo assim às acusações feitas pelas autoridades moçambicanas. Mais pormenores, novamente com Orfeu Lisboa. Para o presidente do partido extra-parlamentar Podemos, que suporta a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane nas eleições gerais de 9 de outubro, as acusações de que há estrangeiros a financiarem as manifestações pela verdade eleitoral são infundadas. Eu não sei que evidências têm eles para afirmar isso. Não sei que evidências têm. Não sei que estrangeiros estarão a referir. Nós não temos este conhecimento, nós temos o conhecimento de que o povo moçambicano está a reivindicar. Aqueles que andam a balear os moçambicanos são estrangeiros, a não ser que sejam estrangeiros camuflados lá, mas do lado dos que têm arma. Albino Forquilha revelou também que Venâncio Mondlane, em parte incerta, deve participar do diálogo mediante condições de segurança. Há processos, procuram o candidato, há processos contra o Partido Podemos. Nós estamos, de facto, a requerer que estas perseguições sejam anuladas para que nós possamos, de facto, sentar na mesa e discutir e haja presença de Venâncio. Venâncio saía cá no país, não está cá exatamente por causa das perseguições. Ainda cerca de Moçambique, a Unicef emitiu na quinta-feira um apelo à assistência humanitária no valor de 64 milhões de dólares para responder às necessidades de cerca de 4,8 milhões de pessoas em Moçambique. Segundo a agência onusiana, as múltiplas crises afetando atualmente o país, conflito, seca e emergências de saúde pública, estão a sobrecarregar os recursos humanitários, a Unicef destacando que entre as pessoas mais fragilizadas estão incluídas 3,4 milhões de crianças. Relativamente, desta vez, à Guiné-Bissau, começou na segunda-feira o julgamento dos 5 estrangeiros arguidos do caso do avião que aterrou a 7 de setembro em Bissau com 2,6 toneladas de droga alegadamente proveniente da América Latina. Ouvidos no primeiro dia do processo, os réus disseram apenas que o avião saiu do México e tinha como destino o Mali e que a paragem em Bissau se deveu a uma emergência, todos eles tendo recusado dizer quem tinha fretado a aeronave. Depois de serem ouvidas testemunhas na quinta-feira, o Ministério Público da Guiné-Bissau pediu penas entre 17 e 20 anos de prisão para os 5 arguidos, estando a leitura do acórdão marcada para o final deste mês. Mais pormenores com Moussa Baldé. No próximo dia 27, o Tribunal Regional de Bissau irá ditar a sua decisão através de um acórdão de 3 juízes que conduziram o julgamento. Foram apenas 2 dias de audiências. No primeiro dia, o tribunal ouviu individualmente os 5 arguidos latino-americanos. No último dia das audiências, o tribunal ouviu as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Os arguidos latino-americanos disseram ao tribunal que o avião em que se faziam transportar vinha do México e não da Venezuela, como afirmam as autoridades guineenses, e que o seu destino era o Mali e não a Guiné-Bissau. Só pararam no aeroporto de Bissau porque o avião estava sem combustível, portanto, pararam numa emergência. Um técnico da aviação civil da Guiné-Bissau, arrolado como testemunha, confirmou que o avião estava realmente sem combustível e um agente da polícia judiciária disse, por outro lado, que havia indicações em como vinham para o aeroporto de Bissau 2 aeronaves suspeitas, mas que uma acabaria por ser desviada para um outro destino. O Ministério Público pede ao tribunal que confisque todos os bens que estavam na posse dos arguidos no dia 7 de setembro, dia em que o avião aterrou em Bissau com cerca de 2,6 toneladas de cocaína. Também na atualidade guineense, o governo evitou para já uma greve de 7 dias no Hospital Simão Mendes em Bissau, que devia começar na quarta-feira. Os técnicos do principal hospital do país decidiram dar o benefício da dúvida ao Ministro da Saúde e suspenderam o bloqueio, com a promessa, porém, de que a greve pode mesmo ir avante se o Executivo não responder pela positiva às suas reivindicações. Mais pormenores com Moussa Baldé. Se a greve fosse para a frente, os técnicos de esterilização de equipamentos médicos, os da manutenção de geradores de energia e os motoristas de ambulâncias de transporte de doentes iam ficar sem trabalhar.
A seguir, na quinta-feira, seria a vez de outros técnicos e na sexta-feira seriam mais outros profissionais a estar de greve. O ministro da Saúde Pública compreendeu o impacto que as paralisações poderiam acarretar para a população, já que o Simão Mendes é o principal hospital que recebe a grande maioria de doentes na Guiné-Bissau. O sindicato consentiu com o pedido do ministro e suspendeu para já o início da greve. Ibrahim Sambu, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Simão Mendes, disse que se não houver um entendimento, a greve vai mesmo avançar. As paralisações visam reivindicar a melhoria de condições de trabalho, a compra de equipamentos médico-sanitários e o pagamento de 12 meses de salários aos técnicos contratados. E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.